O que vocês consideram que foi fundamental para vocês se tornarem consistentes em termos técnicos e em termos emocionais? O que aconteceu? Vocês se lembram efetivamente, assim, se vocês tivessem que destacar duas coisas, uma técnica e uma emocional, que vocês falam assim, cara, isso aqui, esse ponto de técnica e esse ponto de emocional, isso aqui que foi que fez a diferença para mim. Começando aqui pelo François. O que, mano? Boa, eu posso responder isso de forma simples. Tecnicamente, o que virou o jogo? A galera gosta muito desse termo, né? Virar o jogo. Uhum. O que virou o jogo pra mim, cara, foi parar de fazer muitas coisas e escolher uma só e decidir ficar muito bom nessa única coisa. Tecnicamente foi isso. Então eu escolhi uma única estratégia, olhei pra ela e falei, cara, eu vou operar isso durante muito tempo até eu ficar muito bom nisso. Depois eu penso em olhar pra outras coisas. Que, resumindo aqui, foi operar tendência. Operar a favor de tendência. Depois que eu comecei a operar tendência, depois que eu tive um bom resultado durante um bom tempo operando a favor de tendência, é que eu comecei a operar mais lateralidade, reversão e etc. Boa. E ainda hoje o meu core é a favor de tendência. E em termos de, cara, psicológico, emocional, o que me fez virar o jogo foi... Bom, vamos lá. Uma coisa que eu vejo muita gente falando e que foi o meu caso também. Eu sempre tive muitos meses positivo e em um determinado momento eu entregava tudo. Eu tinha um dia de fúria e entregava tudo. Então, eu vejo muita gente comentando isso. E, cara, era o que acontecia comigo. Quando eu comecei a operar em 2020, que eu comecei pra valer operar em 2020, eu passei 2019 inteiro consumindo conteúdo de traders. Então, eu ouvi muito sobre disciplina, sobre emocional e principalmente sobre gerenciamento de risco. Então, durante o começo, ali em 2020, eu praticamente não fechei nenhum mês positivo, nenhum mês negativo. Eu fechei todos os meses positivos. Até que eu comecei a aumentar a mão, comecei a mirar em alvos maiores. Fiz um curso de swing trade, que foi quando eu comecei a fazer grana de verdade. E aí, quando eu comecei a fazer grana de verdade, eu comecei a me iludir com aquilo, praticamente. E aí eu comecei a tomar pau, que aí eu comecei a me empolgar demais, comecei a ignorar o operacional, ignorar gerenciamento de risco. Mesmo. No swing trade mesmo. Começou a fazer grana no swing trade, no próprio swing trade começou a perder. Não, eu comecei pra ser sincero com você, eu comecei fazendo scalp. No Forex. Caraca, comecei fazendo scalp no Forex. E aí, cara, desde cedo eu aprendi que a chave era disciplina e gerenciamento de risco. Então eu não fechei nenhum mês negativo nos primeiros meses. Depois que eu fiz um curso de swing trade, porque o scalp pra mim era uma coisa muito tipo, puta, eu tenho mais de 90% de taxa de acerto, mas quando eu perco, cara, me frustra. Então eu quero algo mais. E aí eu fui pro swing trade. Quando eu fui pro swing trade, foi quando eu comecei a fazer grana. Aí eu falei, puta, eu sou o cara. Assim como eu vejo muita gente falar, né? Eu falei, eu sou o cara. E aí começava a fazer grana, fiz grana 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chegava em um determinado momento que eu começava a perder e eu não aceitava o que eu perdia. E aí eu corria atrás de buscar isso que eu perdia, e aí vinha um mês onde eu entregava o resultado de 6 meses, sabe? Ou até mesmo de 1 ano. E o que mudou na minha cabeça foi, cara, eu preciso virar profissional. Eu preciso ser um trader profissional. Eu só vou ter resultado, eu só vou parar de me fuder. Desculpa. Eu só vou parar de ter... Só vou parar de ter dia de fúria quando eu começar a agir 100% como profissional. E aí foi isso que virou. Então, cara, no psicológico foi isso. Eu botei na cabeça que eu precisava ser um trader profissional, precisava estar disposto a fazer qualquer coisa para ser um trader profissional, mesmo que eu não gostasse. Odiava fazer diário de trade, cara. Tive que me propus a fazer o diário de trade sempre. Odiava, cara, sei lá, fazer estudo de mercado todo domingo e analisar todos os ativos. Comecei a fazer isso todo domingo. E foram pequenos detalhes ali que eu me propus a fazer, falando, pô, toda vez que eu tava operando, abrindo um trade, eu pensava, eu tô operando como um profissional? Isso que eu vou fazer agora, um profissional faria? E isso mudou, literalmente mudou totalmente o jogo. Quando eu comecei a pensar, eu preciso ser um trader profissional, eu parei de ter dia de fúria, eu parei de ter meses em que eu entregava o resultado de 1 ano e por aí vai. Então, tecnicamente foi mirar em uma única estratégia e ficar bom nisso e psicologicamente, cara, estar disposto a fazer tudo o que for preciso para ter resultado e ser um trader profissional. Não ser amador, não ficar fazendo
não ficar girando, não ficar buscando tudo que é trade, tudo que é oportunidade. Foi basicamente isso. Boa. Boa, muito bom, hein, velho? Porra. E aí, Ricardo? Bom, para mim foi uma série de fatores, né? Primeiro, o ambiente. Tá. Eu sou um cara que não consigo fazer nada em casa com atenção, como, por exemplo, que o trader precisa. Para você poder operar, você tem que estar concentrado. Uhum. Você não pode ficar, como é que eu posso dizer, se distraindo, é cachorro, é filho e tudo. Então, o primeiro passo foi alugar uma sala para mim. Tá. Né? Eu sou advogado de profissão, meu escritório aqui em São Paulo, mas eu moro lá em Campinas. Então, mesmo morando em Campinas, eu aluguei uma salinha para poder fazer as coisas do escritório e operar. Segundo ponto, cara, é entender o que é o mercado. Como o francês falou, eu conheci o mercado fazendo scalp também. E não entendia nada, né? Só que, pô, na primeira semana ganhei R$3.800 em questão de operando meia hora por dia, 1 hora por dia de manhã. Encanta, né? Ô, Pô, seduz meu amigo. demais, tá louco. Só que assim, scalp eu buscando 25 pontos, vi que tinha alguma coisa errada, busquei outros cursos, me aprofundar, me aperfeiçoar, porque o problema do scalp é quando você perde muito. Quando você ganha pouco. E aí eu fui começando a buscar o conhecimento. E aí fiz alguns cursos, não fiz 2, eu fiz uns 4 cursos, né? Depois, e já contando com o seu acho que é o quarto curso que eu faço. E ambiente, você saber que você não precisa do trader para viver, isso tira um peso, eu acho que é absurdo, porque se você viver só disso, se você operar hoje para comer amanhã, é muita responsabilidade, né? Esses dias teve um rapaz que veio aqui que passou por uma situação quase semelhante a isso, e eu não consigo imaginar o peso que é isso, né? Eu acho que esse não é o caminho. E ambiente, essa questão do psicológico, controlar, aprender que perder faz parte. Só que você tem que saber perder, saber até onde você pode perder. O principal não é o quanto você ganha, né? É o fator risco-retorno. Né? Você perder 3 e ganhar 1, não dá. Então, acho que isso foi o principal. O principal que, como o francês falou, não adianta você ter um dia de fúria e perder o ano inteiro. Sim. Que você ganhou. Eu acho que esses pontos que a gente tem que ir parando e vai aprendendo. E assim, cara, meu filho, né? Eu não tô no mercado para perder dinheiro. Então não dá pra gente perder, faz parte. Mas eu não posso ficar tendo dia de fúria. Acho que todo mundo aqui é pai, só você que não. Né? Eu acho que quando a gente tá perdendo demais ali, que a gente vê que tá ali chegando no limite, fala, porra, deu, né? Isso aqui é coisa que eu poderia estar comprando pro meu filho, alguma coisa e tudo mais. Então, amanhã eu volto. Não vou recuperar, porque é outro dia, já aprendi isso. Uhum. Né? A gente nunca vai recuperar o dinheiro que perdeu. Perdeu. Porque não é mais seu. Não é mais meu, entendeu? Mas o que vai vir futuramente vai ser meu. Então, acho que é isso, cara. Ambiente, responsabilidade, você tirar esse peso de achar que você tem que ganhar hoje para pagar uma conta amanhã, fazer as coisas para amanhã. Não, esquece isso. Quem é que tá entrando pro trader com essa visão já tá entrando errado, né? E pensar no que você tem, sua família, né, as suas responsabilidades, dar valor ao que você tem. Acho que é o principal. Boa. Top. E aí, Gabriel Zanetti, você é jovem pra caralho, enfim. Isso. Será que a sua experiência é um pouco diferente? Enfim, qual que é a concepção que você tem, assim, o que você acha que, em termos de técnica e de emocional aí, uma coisa de cada, o que foi fundamental? Você fala, isso aqui foi determinante, isso aqui me fez me manter nos eixos, vivo e Cara, bem. do emocional foi justamente quando eu perdi, que eu até citei com você lá, te mandei mensagem e falei, tipo, cara, foi exatamente aquilo que você falou no podcast já aqui. Tipo, doeu tanto que eu falei, cara, não dá pra continuar desse jeito. Tipo, cara, eu nunca mais quero sentir essa dor. E tu perde muito rápido, né, cara? É assim, tipo, não, apesar que essa perda não foi, tipo, tão rápido. Foi um swing que eu tava, mas, tipo, eu comecei a fazer um médio. Daí, tipo, eu fiz até uns day trade no meio ali, sabe? Tipo, pô, vou tentar pegar uma margem maior pra ir aumentando a minha preço de liquidação, só que chegou uma hora que ficou insustentável.
Daí, pô, bateu lá e, tipo, foi um dia à noite ainda. Daí, pô, pra dormir foi foda. Não. Daí, tipo, foi... E, tipo, eu não fiz nem na ganância. Tipo, uma coisa que me doeu foi porque, assim, se eu ganhasse mais ou menos o trade que eu tava esperando ali, onde fosse meu alvo, daria mais ou menos uns 400 mil. Que era Tá. que eu ia ganhar. Tipo, Tá. bastante grana. Tá. E eu tava perto do aniversário da minha mãe. Tipo, o meu objetivo era comprar um carro pra ela, um novo. Eu falei pra ela ainda, eu falei, cara, tipo, já fudeu tudo. daí eu né? falei, caralho, perdi a pressão, tu grana ainda. Tu ancorou a expectativa do caralho, pegou um negócio. Então, Foi o que eu acabei de falar aqui, né? Sentimento. Eu preciso fazer esse trader pra poder isso, então. fazer algo amanhã. Daí, tipo, essa parada me doeu, eu ainda falei com ela, tudo, na hora. Daí, tipo, eu expliquei a situação, daí eu falei, tipo, cara, eu não quero mais passar por isso. Tipo, eu sei que isso daqui vale a pena, tipo, continuar, sabe? Não é uma questão que eu vou desistir agora. Tipo, porra, já passei por tudo isso pra desistir. Tipo, falei, não. Então agora é a hora de fazer o certo. Daí foi ali que, tipo, virou a chave. Eu fiquei um tempo parado, né? Mas eu comecei tipo, anotar as coisas que eu tava fazendo no dia a dia. Tipo, comecei a controlar, tipo, a questão de mão. Como eu opero cripto, é mais fácil essa questão de alavancagem, né? Igual na bolsa, tipo, questão de contrato, que eu preciso, tipo, meu stop em cripto, eu consigo definir o quanto eu quero por valor, tipo, tamanho da mão, então é mais tranquilo. E foi isso que eu comecei. Em questão de técnica, eu faço tanto swing quanto day trade. E, assim, swing eu não mudei nada na minha técnica de antigamente. A única coisa que eu comecei foi respeitar stop, que era uma parada que eu não fazia. Tá. E diminuir minhas mãos também. Tipo, eu tô operando bem menor swing. E pra day trade, o que me ajudou bastante foi achar um setup pra mim. Boa. E o setup que eu digo não é nem, tipo, um robô. Sim. É, tipo, mais uma regra de coloração pra eu conseguir seguir a tendência e, tipo, enxergar o algumas trade regras mais fácil. específicas, enfim. Isso, pra, tipo, mostrar quando tá pra eu conseguir enxergar mais fácil. Porque às vezes eu tô no coisa e eu acabo vendo alguma coisa errada e tomo o trade errado. Tá. Então a regra que eu passei nesses últimos tempos trabalhando era justamente pra me ajudar a identificar, tipo, se o trade estava certo na minha visão, se não tava. Tá. E foi uma questão que me ajudou porque eu também consigo definir o horário, que daí eu defini, tipo, das 9 às 5 da tarde é o horário que eu vou operar e, tipo, depois disso esquece o mercado, que era uma parada que me fazia mal também ficar acompanhando a operação de noite. Das 9 às 5. Aham. Das 10 às 5, na verdade. Cara que abre o mercado americano lá. Boa, Daí começa a volatilidade, né? Porque até as 9 não tem. Então é complicado operar no boa. day trade nisso. Tá. Mas era uma parada que me pegava também emocionalmente. Essa questão de cripto não parar. Então, tipo, ficar à noite olhando o mercado, às vezes que eu tô num trade, eu fico meio nervoso. Ou final de semana até. Daí essa foi uma parada que eu falei, tipo, pois, daí não tá me ajudando. Então eu vou definir um horário e operar nesse horário. Boa. Johnson. Pô, se eu fosse falar, acho que eu tenho várias paradas assim que eu poderia enumerar, mas a título de técnica foi quando eu comecei a entender o mercado do day trade, porque como eu analisava macroeconomia, eu operei muito notícia, eu operei muitas coisas que não fazem parte do movimento cotidiano direto do day trade. Então, quando eu comecei a analisar mais a parte de macroeconomia e separar ela do day trade, eu consegui operar melhor. Eu parei de operar notícia, parei de ficar operando. Eu operava muito abertura de mercado. Eu parei de operar abertura de mercado. Eu fui entendendo como é que o mercado funcionava para o day trade, que é diferente da operação de swing trade, que tu vai posicionar ali, aí ela vai acontecer num período mais longo do tempo e tal. Para day trade, eu comecei a tentar entender como é que o mercado funcionava para o day trade. Mas eu fui liquidez durante muito tempo. Muito tempo. E como é que isso foi adaptando o meu emocional? Foi quando eu fui começando a querer entender não só a parte de mercado, mas a parte técnica de movimentação de gráfico, de por que o mercado está descendo, por que o mercado está subindo, onde é que está gerando a liquidez. E aí na tua mentoria eu aprendi muito isso, porque é a questão de operar canal, operar por região. Eu fui entendendo esse movimento e desligando o day trade do swing trade e da macroeconomia, porque se você tentar fazer uma relação disso tudo, você não consegue operar day trade. Tá. Porque o macro funciona a longo prazo.
E o day trade é o período que você tá ali na tela operando, é aquele movimento do Entendi. que a gente chama do intraday. Então eu precisei separar isso na minha cabeça. Quando Tá. eu comecei a separar isso da minha cabeça, começou a funcionar. Boa. E emocionalmente também. Porque aí eu fui começando a me enquadrar dentro daquela expectativa do dia, né? Porque quando você opera uma notícia, essa notícia, na verdade, ela já precificou, ela já aconteceu. A movimentação do gráfico ela já está prevista. Mas está prevista para quem é broker, para quem opera de tesouraria. Os caras já têm esse movimento ancorado em juros, ancorado em valorização de commodity, papel, né? Mas eu não tinha essa relação do intraday para o swing. A partir do momento que eu comecei a separar isso, e aí foi quando eu entrei para tua mentoria, que eu falei, eu preciso entender de análise gráfica se eu quiser operar day trade. Eu não vou conseguir fazer day trade olhando para o mercado futuro, operando notícia, operando fator político, eu não vou conseguir fazer. Aí quando eu consegui fazer essa separação, aquilo foi me gerando uma adaptação emocional e técnica. E parar de perder, né? E parar de perder.